8h11. 20h11. Isso vai começar às 20 Vamos lá? 1, 2, som abaixo. Um grauzinho. Alô, som. 1, 2, teste. 1, 2, som. Aí, então. Boa noite a todos e todas. Prazer recebê-los aqui hoje. Vocês que aqui vieram e quem vai assistir depois, né, o nosso bate-papo aí pela internet. Nós estamos na Semana Santa e a gente resolveu fazer um bate-papo, um café filosófico. Só ficou faltando uma coisa: o café, que eu fiz e esqueci. Fiz o café, deixei lá na garrafa e esqueci. Ficou só o filosófico. Mas na próxima a gente promete que vai ter o café, tá certo? Mas também estão convidados aí em casa, depois se quiser tomar um cafezinho, né? Pessoal, hoje então, a ideia é a gente bater um papo, conversar sobre essa semana, né, que a gente está refletindo aí. É uma semana muito importante para o cristianismo, e como a gente gosta de unir, né, digamos assim, a fé com a razão, né, eu acho que esse é um dos propósitos que a gente tem como comunidade, né, e também um propósito pessoal meu, e com o qual vocês se identificam, né, que é unir fé e razão. Ou seja, nós acreditamos que não é necessário, você não precisa arrancar a cabeça fora para ter fé, né? E no Brasil, a gente infelizmente vê e sabe que é muito comum a religião se tornar uma espécie de fanatismo, né? Independente da denominação, tá certo? E por que isso acontece? Porque para muitas pessoas a fé é contrária ao racional. Então, para eu poder abraçar uma fé, dizer que eu creio em Deus, eu preciso abandonar o meu lado racional. Só que isso é uma grande mentira. A fé, na verdade, ela é fruto da razão. Nós só conseguimos ter fé porque nós somos seres racionais. Os animais não têm fé. Alguém já viu um animal rezando? Né? Não existe isso. A fé, ela é produto, digamos assim, da reflexão que o homem faz sobre a vida, sobre a existência, sobre a sociedade, e às vezes chega à conclusão de que, opa, peraí, né? Será que nós estamos sozinhos? Será que a vida é só essa? O que tem depois daqui? Qual é o sentido da vida? Né? Então veja, a fé, eu digo a fé, nem tanto a religião, mas a fé, ela é produto da nossa razão. E aqui no Povo do Caminho, e a gente gosta muito de unir essas duas coisas. Então eu sempre procuro trazer para vocês essa reflexão, né? Da fé e da razão. E quando a gente fala de Bíblia, gente, é a mesma coisa, né? A Bíblia, ela não está aí para ser simplesmente lida, mas ela está aí também para ser estudada, né? Quando nós dizemos que temos fé em Jesus, na pessoa de Jesus, é claro que a gente aprende sobre ele através da Bíblia, não é isso? Que a gente tem como um livro importante, norteador aí. Só que conforme a gente vai estudando a teologia, a filosofia, né, a gente vai percebendo que a Bíblia também faz parte da literatura humana. Não foi Deus que escreveu a Bíblia, ela não caiu do céu de paraquedas com um zíperzinho e tudo. Tá certo? Tem gente que acha que foi isso que aconteceu, né? Mas não, a Bíblia é fruto de uma série de conflitos, uma série de livros. Bíblia significa isso, biblioteca, né? Quer dizer, foram escritos que foram se ajuntando no decorrer dos séculos, que os cristãos, a igreja, foi dizendo, olha, isso aqui é importante, isso aqui nem tanto, isso aqui vamos colocar com ressalvas, enfim, né? Então os evangelhos que falam sobre a vida de Jesus é a mesma coisa. A gente está falando de um texto de 2000 anos atrás, escrito numa língua que não é a nossa, numa cultura que não é a nossa, e que muita coisa se perdeu, né? Então por isso a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa o quê? Ler esse texto, mas estudá-lo também, né? Portanto, ter sim o olhar da fé, mas junto com o olhar da ciência. Então, quando eu propus o tema A Verdadeira História da Paixão,
Por verdadeiro, leia-se o quê? O que nós temos por verdade? Né? Ciência. Perfeito? Ou seja, a ciência é para nós hoje, homens e mulheres do século XXI, o critério para validar alguma coisa como autêntico ou não. Sim ou não? Não é? Aquilo que a ciência coloca um peso a partir do seu estudo, da sua técnica, da sua observação, que foi se desenvolvendo desde lá do século XVIII até hoje. E quando se fala em história, pessoal, é a mesma coisa. A história é uma ciência. Existe a ciência histórica. Claro que a história não é uma ciência como a biologia, a química e a física, mas ela tem um método para avaliar aquilo que historicamente é real ou não. Basicamente é a questão da documentação. Então, para eu saber se alguma coisa é historicamente verdadeira, é preciso que haja documentos que comprovem aquilo. Como a gente está falando de uma situação de 2000 anos atrás, que são os textos bíblicos, não existia foto, não existia vídeo, não existia e-mail. Então, basicamente, o que tinha na época era a tradição oral, aquilo que se ensinava de boca em boca, e a tradição escrita. Então, o que nós temos nos evangelhos é papiro, é documentação que restou, que sobrou, que foi sendo achada no decorrer dos séculos. E hoje, no século XXI, a ciência bíblica, ou seja, a história, a exegese, a arqueologia dos textos, já consegue dizer para a gente com segurança: olha, isso aqui que está escrito aqui na Bíblia, não tem nada, nenhum documento na história antiga que comprove isso aqui. Provavelmente isso aqui é uma lenda. Isso aqui, por outro lado, a Bíblia está dizendo isso, e também existem fontes, documentos antigos que corroboram com isso. Então, provavelmente isso aconteceu. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai purificando a nossa fé. Perfeito? A gente vai deixando de ter uma fé alienada, infantil, e começa a ter uma fé pautada em evidências. Perfeito? Tudo bem até aqui? Então é por isso que a gente colocou a verdadeira história da paixão. Porque alguém poderia dizer: mas padre, se eu for ler lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a parte da paixão de Cristo, se eu ler, eu já não vou saber que foi a verdade que aconteceu? Não. Por que não? Porque os evangelhos não são documentos biográficos de Jesus. A gente já conversou sobre isso, né? Os evangelistas, quando escreveram sobre Jesus, eles não estão fazendo um relato da vida de Jesus propriamente dito. Até porque eles escreveram muito tempo depois que Jesus já tinha morrido. A gente está falando de algo aí aproximadamente de 50 anos depois que Jesus tinha morrido, 60 anos depois que Jesus tinha morrido. Para nós pode parecer pouca coisa, mas há 2000 anos atrás não existia, de novo, celular, filmagem, fotografia. Então as coisas iam ficando guardadas na memória, na tradição, muita coisa se perdeu. Então, por isso que eu estou dizendo, né? Os evangelhos, eles são importantes. Ali você tem, digamos assim, o essencial sobre Jesus, sem sombra de dúvida, tá? Por isso que a gente lê toda a celebração aqui, o evangelho, mas sempre com esse olhar crítico. Nem tudo que está no evangelho é histórico, nem tudo, e a Bíblia do Antigo Testamento então nem se fala. Porque se os textos do Novo Testamento são de 2000 anos atrás, os do Antigo Testamento são de mais de 5000 anos atrás. É muita coisa, tá certo? Então entendam verdade por história e ciência. Perfeito? Então tudo que a gente vai conversar aqui hoje, pessoal, e eu pretendo fazer aqui, é muita coisa, então vou tentar ser assim, o mais sucinto possível. Eu montei slides para vocês não cansarem, né? Para não ficar só eu falando aqui, senão vocês vão dormir. Então vai ter ali as imagens e tal. Aí eu faço a explanação, no final eu abro para perguntas. Só se você não estiver entendendo alguma coisa que eu estou falando, aí você pode fazer a pergunta no decorrer da explanação, ok? Senão a gente guarda as perguntas lá para o final. Tudo que vocês vão ver aqui está baseado, pautado em documentação histórica. Eu não sei se todo mundo aqui já leu o livro que eu publiquei em 2022, esse aqui. É um livro sobre o Jesus histórico, sobre o que nós podemos saber com certa segurança sobre esse personagem e a vida dele. Aqui está toda a bibliografia para vocês consultarem
artigo acadêmico, livro, etc. Aqui no slide eu botei só as referências que são essenciais, tá bom? Para a gente não ficar assim perdendo muito tempo. Então eu recomendo, se vocês quiserem aprofundar, que leiam o livro, tá certo? E aí tem alguns exemplarzinhos aqui, quem quiser levar para casa, quem ainda não tem, vocês levam informação, conteúdo e também ajuda no leitinho do Hermes, tá certo? Vamos lá então? Preparados? Primeira coisa que a gente tem que se perguntar então: o que existe no Novo Testamento, no Evangelho, de história, de fato, e o que existe de teologia, ou seja, do olhar dos evangelistas a partir da fé em Jesus? Os evangelhos são propagandas sobre Jesus. São pessoas que entendem Jesus como Messias, como o enviado de Deus, como o Filho de Deus, como nós também entendemos, é a nossa fé. São relatos de pessoas que não conviveram com Jesus, mas ouviram histórias sobre Jesus e estão transmitindo a fé em Jesus. Perfeito? Isso nós damos o nome de teologia. O que é teologia? É quando eu tenho um olhar de fé sobre alguma coisa. Perfeito? Então, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, é teologia, não é história. Tem história lá, padre? Tem história lá. Como é que eu sei que tem história lá? A partir de documentos, também da mesma época, escrito por pessoas que não tinham fé em Jesus, são historiadores, são filósofos, que vão corroborar com aquilo que os evangelistas falam ou não. Entenderam? Então vamos tentar ter um olhar aqui neutro para a situação, tá certo? Como a gente quer descobrir, digamos assim, a verdade histórica dos fatos dos últimos dias de Jesus, vamos só por um momento tentar olhar racionalmente para a situação. Perfeito? Tudo bem até aqui? Então, lá, o que há de história e o que há de teologia nos relatos bíblicos sobre o final da vida de Jesus, que é o foco da palestra, ok? Se segurem da cadeira aí para vocês não caírem. Historicamente falando, existem apenas duas verdades consensuais entre os estudiosos do Novo Testamento acerca de Jesus. Então veja, desde quando existe a ciência arqueológica, a ciência histórica, que analisa documentos antigos, escavações em sítios arqueológicos lá da Palestina e etc., estudos da filologia, da língua grega, que é a língua que foi escrita nos evangelhos, mais ou menos a gente está falando desde o século XVIII, então 18, 19, 20 e 21, já faz aí 400 anos, 300 anos, que essa figura do Jesus está sendo estudada por acadêmicos, por pessoas da ciência, não por teólogos. Teólogo, cada um tem uma opinião. Se vocês saírem aqui, nesse quarteirão, e tiver 5 igrejas, e você for perguntar para os pastores ou para os padres quem foi Jesus, você tem 5 respostas diferentes, cada um com a sua visão de fé sobre esse homem. Quando a gente fala de ciência, a ciência tenta buscar o quê? Consenso. Não é isso? Então vários estudiosos diferentes, de regiões diferentes do mundo, têm que chegar a um denominador comum. E pasme, quando se trata de Novo Testamento, não estou falando do Antigo, Novo Testamento, só existem duas verdades que são consensuais entre os estudiosos. Nisso eles não discordam. Outros pontos sim, nisso não. Quais são essas duas verdades históricas que nós podemos saber com segurança a respeito desse homem chamado Jesus de Nazaré? Bom, primeiro é que ele existiu, claro. Né? Hoje em dia na academia, na ciência, quase ninguém nega a existência histórica de Jesus, o que não significa dizer que vai dizer que ele é filho de Deus. Isso é fé. Que ele é o Messias, isso é fé. Que ele fez milagre, isso é fé. Mas vamos dizer, olha, existiu um homem chamado Jesus, na verdade Yeshua, né, o nome hebraico dele, há 2000 anos atrás, que era de Nazaré, uma aldeia lá na Galileia. Existiu esse homem, esse camponês, existiu de fato. Então nós não estamos falando de um mito, que poderia ser. Existem muitos personagens da antiguidade que são mitos. Por exemplo, um personagem que todo mundo acha que existiu, mas é mito, Sócrates.
que é considerado inclusive o pai da filosofia. Sócrates é mito, é uma lenda, criada por quem? Por Platão. Platão sim existiu, e tudo que a gente sabe sobre Sócrates, sabe através de Platão. Então é um personagem que todo mundo acha que existiu, mas não existiu, é fictício. Então tem muitos personagens na história antiga que são narrados e nunca existiram, são lendas. Hércules, Teseu, tantos outros, né? Está claro aqui? Jesus não, Jesus existiu. É claro que foram criadas muitas lendas sobre Jesus, muitos mitos em cima da figura de Jesus, mas o homem Jesus de Nazaré existiu, isso não há dúvida na academia. Tem uma pequena porcentagem de estudiosos que ainda colocam a existência de Jesus em xeque. Eles são chamados de mitologistas, mas olha, sinceramente, quase ninguém leva a sério. Tá certo? Se você for inclusive procurar literatura sobre isso no Brasil, você encontra. Beleza? Então vamos lá. Quais são essas duas únicas e consensuais verdades sobre a vida de Jesus segundo a história? Primeiro, que Jesus foi considerado no seu tempo e pelos seus como Messias. Então, as pessoas que conviveram com esse homem há 2000 anos atrás consideraram que ele era o Messias. O que é o Messias? O Messias era uma figura que o povo judeu esperava, tanto quanto ainda hoje espera, que viria para libertar o povo judeu do jugo na altura dos romanos. E não só isso, ele viria da parte de Deus, seria um enviado de Deus. Ele libertaria o povo do jugo, da escravidão de outros povos, e uniria todos os judeus dispersos pelo mundo, e tornaria a nação de Israel uma nação soberana. Essa era a crença que o povo nutria há 2000 anos atrás e nutre ainda hoje. Você vai dizer, mas fala, mas se eles achavam que Jesus era o Messias, por que ainda estão esperando? Que foi um grupo pequeno que achou que Jesus fosse o Messias. Depois esse grupo se tornou uma outra religião chamada cristianismo. Os judeus, que é o povo ao qual Jesus pertencia, continua na sua imensa maioria ainda guardando esse Messias. Está claro? Messias e Cristo é a mesma coisa. Messias é hebraico, Cristo é grego. Perfeito? Então isso é um fato. Ninguém duvida que Jesus existiu e que os seus discípulos acreditavam que ele era Messias. Qual é o outro fato, Padre? Que esse homem, esse Jesus, foi assassinado na cruz, no Império Romano. Só isso. Esses são os dois fatos. Ele é o Messias, foi considerado o Messias e morreu na cruz. Aí vocês vão dizer assim, nossa, mas só isso? Mas a partir disso você já tira muitas conclusões. Pode parecer pouco, mas a partir disso você já tira muitas conclusões importantes e necessárias. Perfeito? Da onde é que os historiadores tiraram essa certeza de que Jesus existiu, foi considerado o Messias e morreu na cruz? Claro que não foi dos evangelhos, porque aí alguém poderia dizer, mas peraí, se os evangelhos foram escritos para fazer uma propaganda de Jesus, não é certo o historiador tirar conclusões a partir disso. Não é a mesma coisa, por exemplo, de alguém que gosta de mim falar coisas a meu respeito, escrever coisas a meu respeito, fica meio comprometido, né? É que nem a história do elogio, né? Que elogio de mãe e de vó não vale, né? Tem que ter o elogio de um terceiro. É mais ou menos a mesma coisa. Então, o que os historiadores procuram? Documentos que sejam da mesma época que possivelmente esse Jesus viveu, da mesma região ou próximo, que confirmem a existência dele. Existem basicamente 3 documentos de 3 autores diferentes do século I e II que atestam a existência de Jesus. O mais importante deles é essa figura aqui, que foi o Flávio Joséfo. O outro é um outro historiador da época, do século I, chamado Tácito, e o outro é um outro historiador chamado Clemente de Roma.
Mas o mais importante de todos é esse aí, porque ele é o mais neutro. O Flávio José, para quem não sabe, ele viveu do ano 37 a.C., nasceu no ano 37 a.C. e morreu no ano 100 depois de Cristo. Perfeito? Então ele foi contemporâneo a Jesus. Tá certo? Foi contemporâneo a Jesus. Essa datação da idade dele varia um pouco, tá certo? Mas fato é que ele viveu na fase adulta da vida dele, ali no momento em que Jesus também viveu. Embora haja uma certa divergência aí da datação, eu estiquei o máximo. Então, de 37 a.C. a 100 depois de Cristo foi o período que ele viveu. Diga, Zé. Não, só uma dúvida só. Senão teria 137 anos aí. Exatamente. E naquela época não se vivia tanto. Não se vivia tanto. Então a gente está colocando uma estimativa, tá? Porque não existe uma certeza. Então você estica, né? Ele escreveu 2 obras que são monumentais. Uma chama-se Antiguidades, onde ele descreve toda a história do povo de Israel, desde lá do Gênesis até o momento que ele está vivendo, que é o século I. E a outra é Guerras Judaicas. Essas 2 obras, ou nessas 2 obras, estão contidas vários feitos históricos do povo de Israel. E os historiadores, quando querem saber como vivia o povo judeu, no que eles acreditavam, o que aconteceu, eles vão na fonte de Flávio José. Ele era um judeu, mas que foi contratado por Roma para escrever a história do seu próprio povo, o que tornou ele, para o seu próprio povo, uma espécie de persona não grata, porque ele foi trabalhar com seus algozes, né? Então os judeus meio que rechaçaram ele, e ele viveu todo o tempo então sob a tutela de Roma, tá certo? Era um judeu erudito, não é? E o livro dele é monumental. E num determinado momento lá do livro dele, sobre a história dos judeus, ele diz o seguinte, ó: havia neste tempo Jesus. Que tempo? O tempo que ele está falando, século I. Um homem sábio. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Quem são os gentios? Os não judeus, os gregos, os romanos, os persas, enfim. E quando Pôncio Pilatos, quem era Pôncio Pilatos? Na época, o cônsul romano da Judéia, o representante de Roma na Judéia. E quando Pilatos, seguindo as sugestões dos principais entre nós, o que ele quer dizer com principais entre nós? Com a hierarquia dos judeus, com a elite sacerdotal dos judeus, condenou a cruz. Aí, por isso que os historiadores falam, Jesus morreu na cruz mesmo. Os que o amaram no princípio não o esqueceram, e a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até os dias de hoje. Então Flávio José, esse historiador da época aí, tem essa pequena nota sobre Jesus e uma outra onde ele cita Tiago, irmão de Jesus, porque ele está contando um episódio que aconteceu no templo de Jerusalém, da onde Tiago era um dos cabeças, ou seja, um dos irmãos de Jesus. Já mostra que Jesus tinha irmãos de sangue. Um dos irmãos de Jesus se tornou uma liderança em Jerusalém e morreu apedrejado. Por quê? Porque começou a confessar que o irmão era o Messias. Então, em outro momento da obra, José também fala: Tiago, irmão do Jesus, chamado Cristo, morreu apedrejado por confessar que o irmão era o Messias. Então, aqui você já tem um documento que não é a Bíblia, portanto não está comprometido, atestando que Jesus existiu e falando algumas coisas importantes aí. Isso é história, isso é fato. Então agora, a partir desse pequeno trecho aqui e de outros, Tácito e etc., que os historiadores olham o Novo Testamento e falam: vamos agora ver o que condiz com isso e o que não condiz. Perfeito? Tudo bem até aqui? Olha, não vão acumulando dúvidas, hein? O que daí se pode concluir? 2 coisas, basicamente. Primeiro, que Jesus foi um revolucionário judeu que liderou um grupo de pessoas. Eu coloquei essa imagem na internet, é engraçado.
É claro que Jesus não foi um revolucionário como foi o Che Guevara, né? Jesus era pacifista. Não existe nada nos evangelhos que atestem que Jesus acreditava na tomada por violência. Mas eu achei a imagem curiosa, falei, vou usar. Então, primeira coisa, se Jesus morreu na cruz, não era qualquer um que morria na cruz. Só quem matava as pessoas e punia elas com a pena da crucificação eram os romanos. Só os romanos podiam matar naquela região da Palestina que eles dominavam, e dominavam desde 60 anos antes de Jesus nascer, já era dominado por Roma lá. Só Roma podia matar as pessoas crucificadas sob algumas condições. Primeiro, estupro. Segundo, crime contra o império, o que hoje a gente chama de sedição, crime de sedição. Ou vocês querem usar uma palavra mais forte, terrorismo, porque toda vez que alguém atenta contra o Estado é terrorista, né? Então veja, estupro não é o caso, crime contra o império, essas duas situações, o que hoje a gente chamaria de crime de honra, né? Então, se o documento está dizendo que Jesus morreu na cruz, então a gente só consegue enquadrar em duas situações, escolha. Foi morto, segundo a conclusão, foi morto por Roma por crime de sedição política, banditismo social. Eles vão dizer, credo, então Jesus foi condenado como um bandido? Sim, porque ele atentou contra o Estado de Roma. Lembrando, como é que Roma governava a Palestina 2000 anos atrás, hein? Não confunda com os Estados democráticos, hein? Pelo amor de Deus. A gente está falando de uma das maiores potências da antiguidade que governava com um braço de ferro onde quer que dominasse. Roma dominou a maior parte do mundo antigo, né? E apesar de eles terem uma filosofia chamada Pax Romana, ou seja, paz romana, né? Aonde eles chegavam, eles queriam a paz, só que essa paz ela só era conquistada mediante exploração, altos impostos, punição severa e por aí em diante. Milícia seria o equivalente. Estão conseguindo entender? Então essas são as duas conclusões. Jesus foi um revolucionário, porque se não fosse, eu tinha morrido na cruz. Ah, eu não gosto. Paciência. Foi. Pode ser que a maioria dos cristãos não saibam ou não aceitem. Mas quando na igreja evangélica, na igreja católica, na igreja luterana, na igreja anglicana, as pessoas vão à missa, vão ao culto, eles estão indo lá porque eles seguem uma pessoa que foi revolucionária. Historicamente falando. Essas são as duas conclusões históricas. A partir disso, a gente deduz o resto. Vamos lá? Todo o resto é teologia ou suposição. Tudo o que sabemos acerca da última semana histórica de Jesus, ou mesmo de suas últimas horas, é o que está narrado nos evangelhos. Quais são os evangelhos? Marcos, Mateus, Lucas e João. Nessa ordem aqui, é a ordem que eles foram escritas. Na Bíblia não está assim. Na Bíblia está Mateus, Marcos, Lucas e João. A igreja jogou o evangelho de Mateus primeiro, mas historicamente falando é Marcos, Mateus, Lucas e João. Depois vocês vão entender melhor. Tudo que sabemos acerca dos últimos dias de Jesus está nos evangelhos, o que configura uma linguagem teológica e uma montagem não histórica que vale-se de passagens do Antigo Testamento e alguns salmos. Por isso que eu estou dizendo, só lendo os evangelhos ou só assistindo o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, você não vai saber historicamente o que se passou nos últimos dias da vida de Jesus. Você tem uma pintura, digamos assim, você tem um quadro pintado a partir da fé e da teologia. A partir de passagens do Antigo Testamento e alguns salmos. Depois vocês vão entender direito isso aí. Tá certo? Então quando você pega lá para ler, deixa eu ler lá. Vou chegar na minha casa e vou ler. O que o Evangelho de Marcos fala sobre a última semana de Jesus? Lá vai ter história sim, mas a maioria do que está escrito lá é teologia. São montagens, cenas criadas pelo evangelista a partir de passagens do Antigo Testamento e dos Salmos. Perfeito?
Aí você vai dizer, mas por quê, padre? A razão é muito simples, gente. Ninguém estava lá com Jesus no momento que ele foi preso e crucificado, porque também ia ele junto. É assim, por que nos evangelhos, quando fala do que aconteceu com Jesus depois que ele foi preso, é tudo construção teológica? A gente só sabe que ele morreu na cruz, mas o que aconteceu da hora que ele foi preso até a hora que ele morreu, ninguém sabe. Por quê? Porque ninguém estava lá para ver. O evangelho é bem claro, é lá, ó. Todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Todos. Não ficou um, porque se ficasse, morria também. Tem até aquela passagem de Pedro, um dos soldados reconhece, fala, opa, esse aí estava com ele. Ele fala, não, eu não. Estava assim que eu vi. Não, você não confundiu. Porque Pedro sabia que se ele falasse, tá, então vem junto. Aliás, alguns estudiosos defendem que aquelas duas pessoas que estão com Jesus na cruz eram 2 discípulos dele. Não eram pessoas aleatórias, foi pego junto com ele. Na hora que os soldados romanos capturaram ele. É bem provável. Está claro até aqui? Eu tenho uma pergunta. Toda. Se ele é revolucionário, como que não são os milagres, todas as passagens dele que levaram a isso, consideraram revolucionário? A gente tem que entender o revolucionário, foi o que eu disse. A gente tem que entender o revolucionário não como o olhar de hoje. Aí eu coloquei mais do Che Guevara só para confundir. Né? Não, sim, mas como que se ele não tivesse feito coisas assim que desagradassem, ele não seria considerado revolucionário, né? Para eles, perante o reino. Claro. Sim, sem então dúvida. o que ele fazia. Sem dúvida. E não só a questão dos milagres que você coloca, mas inclusive no meu livro tem uma parte que eu falo só disso. Jesus, ele foi rompendo com muitas tradições que os judeus tinham como identitárias deles. Um exemplo, era uma lei identitária dos judeus que eles só podiam sentar-se à mesa com judeus. Então, por exemplo, um judeu nunca poderia receber um pagão para se sentar à mesa, era lei identitária. E Jesus sentava-se à mesa com toda a gente. Isso é uma das acusações que falam. Esse homem senta-se à mesa com qualquer um. Isso é ser revolucionário, no sentido de romper com tradições. Mas isso é histórico ou é? Histórico. Histórico, porque se Jesus. Bom, em que sentido Jesus foi revolucionário? Vamos ver no Evangelho, né? Exato. Mas uma retrospectiva, aqui ele está sendo revolucionário. Provavelmente isso é fato. Mas é só no campo do provável. Tá? Factual mesmo são só essas duas preposições aí. Perfeito? Quem matou Jesus segundo as narrativas não históricas dos evangelhos? Então, como é que os evangelhos pintam os culpados pela morte de Jesus? Estamos falando de evangelho, não estamos falando de história. E que os evangelhos colocam como, digamos assim, os principais algozes de Jesus. O primeiro, Judas. Né? Judas Iscariotes, é uma pergunta. Os evangelhos pintam que um dos seus discípulos, Judas, é aquele que teria, digamos assim, entregou Jesus para os romanos. Então, Judas sempre foi pintado, né, como a principal figura da Semana Santa. Inclusive, era até uma tradição, antigamente, você tinha que malhar o Judas. Isso existe ainda? Eu acho que não, né? Nas cidadezinhas bem antigas. Deve ter a tradição ainda, né? Do malhar o Judas, não é? Então Jesus teria um discípulo, segundo os evangelhos, chamado Judas Iscariotes, né? Que teria traído ele. Vamos lá ver o que os evangelhos falam. Os 4 evangelhos narram que um dos discípulos de Jesus, Judas, entregou aos sacerdotes do templo por uma quantia em dinheiro. É isso que diz os evangelhos. Os 4 evangelhos falam a mesma coisa. Judas foi o culpado, ele entregou Jesus para os sacerdotes do templo de Jerusalém, ou seja, os dirigentes da religião, por uma quantia em dinheiro. Tudo bem até aqui? Vamos lá.
quais são as contradições que os próprios evangelhos caem, porque existe muita contradição nos evangelhos. Por que existe contradição? Porque são 4 narrativas. Ele se entregou, mas coisa que delatou. Delatou. São 4 narrativas. Marcos, Mateus, Lucas e João. 4 narrativas. E elas se contradizem. Então o que os estudiosos falam? Olha, é um dos critérios, não é o único. Quando os evangelhos eles narram a mesma coisa, sem se contradizer entre si, provavelmente aquilo aconteceu de fato. Porque são 3 narrativas diferentes falando de uma mesma situação, sem contradizer-se. Quando os evangelhos falam de uma mesma situação, mas se contradizem, então provavelmente não aconteceu. É a criação que um fez, o outro ouviu falar, é aquela coisa da escola, copia mas não faz igual. Que o professor sabe, né, cara? Como é que é isso? Copia mas não faz igual, mais ou menos isso. Então, lá, quais são as contradições que os próprios evangelhos caem em relação a Judas? Segundo o evangelho de João, que foi o último que foi escrito, João escreveu o seu evangelho lá no ano 110, mais ou menos. Jesus morreu no ano 30. João só escreveu o seu evangelho no ano 110, ou seja, 90 anos, quase 90 anos depois, né? João, quando escreve, diz assim, que Judas era o tesoureiro do grupo, mexia com o dinheiro do grupo. Jesus tinha um grupo itinerante, perfeito? E eles viviam de doações, os evangelhos falam. Pessoas que acreditavam na proposta de Jesus mantinham eles com dinheiro. Maria Madalena, por exemplo, algumas mulheres que tinham posses ajudavam o grupo de Jesus. E segundo o evangelho de João, Judas era aquele que cuidava da bolsa, sinal que era um homem letrado que sabia fazer conta. Era o mais, digamos assim, talvez dos discípulos de Jesus, o mais erudito, junto com Mateus, que era cobrador de impostos. Mas o Judas era o que tomava conta da bolsa. Aí o que os estudiosos se questionam é: se Judas tinha acesso ao dinheiro do grupo, por qual motivo ele precisaria trair Jesus por dinheiro? Que é isso que diz os evangelhos. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata naquela época era nada, gente. Com certeza na bolsa deles eles deviam ter mais dinheiro do que aquilo. Então é uma dúvida. Não faz sentido. Mateus, o segundo evangelista escreveu, diz que Judas, após trair Jesus, se enforcou. Está aí a passagem, Mateus 27. Mas Lucas diz que Judas, depois que traiu Jesus, precipitou-se no desfiladeiro. Mas peraí, ele se enforcou ou ele se jogou do desfiladeiro? São coisas muito diferentes. Vamos concordar? Sim ou não? Então muita coisa está esquisita aí nessa história desse Judas aí. Tem mais coisa. O que os historiadores concluem? Alguns, tá? Não são todos. Alguns. Provável, por isso que eu coloco provável, porque não dá para ter certeza. Provavelmente Judas é uma criação literária feita para isentar a culpa da morte de Jesus dos romanos e jogar a culpa para os judeus. Então os evangelistas, quando eles foram narrar a morte de Jesus, os motivos, eles inventaram um personagem, no caso Marcos, que foi o primeiro. Marcos escreveu no ano 70, Jesus morreu no ano 30, Marcos escreveu no ano 70, primeiro evangelho. Marcos fala de Judas. Provavelmente Marcos criou Judas para tirar a culpa dos romanos e dizer: olha, eles não têm culpa, foi um discípulo dele que traiu ele e entregou ele para eles. E olha o nome, é aqui que está a charada da coisa. O nome Judas, em hebraico, significa judeu. Não é um nome próprio. Entendeu? Judas não é um nome próprio. Significa judeu. Então, curioso. Qual que é a conclusão que os historiadores chegam? Judas é um personagem inventado. Nunca existiu. Aí vocês vão perguntar, mas por que Marcos faria isso? Vocês vão entender agora. Isso é fundamental, gente. Se a gente não entender isso aqui, a gente não vai entender mais nada. Por favor, me controla a hora aí. Que horas são, Zé? 10 para as 9. 10 para as 9? Até umas 9h30, tá bom para vocês? Fique. Todos os evangelhos são produções literárias, teológicas, de fé,
elaboradas após a destruição do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, que era a principal obra que sintetizava toda a fé judaica, que ficava lá no sul, na Judéia, era o templo de lá estavam os sacerdotes, lá estavam os principais líderes dos judeus. O judaísmo acontecia ali, perfeito? Ali era o epicentro da fé. É como se fosse Roma para a Igreja Católica, perfeito? Só que esse templo, essa construção foi destruída pelos romanos, foi tudo abaixo. Jerusalém foi destruída no ano 66 depois de Cristo. O imperador Tito Flávio, para conter uma revolta que estava acontecendo lá, botou tudo aquilo lá abaixo. Aquilo foi a maior tragédia que o povo judeu passou na antiguidade, foi a destruição do seu templo. Aconteceu no ano 66 depois de Cristo. Quando é que Marcos escreveu o Evangelho? 70, do ladinho. Quando o primeiro Evangelho de Marcos foi escrito, possivelmente na cidade de Roma, o Evangelho de Marcos é um evangelho escrito em grego, não em hebraico, que era a língua de Jesus, mas escrito em grego, provavelmente na cidade de Roma, que foi escrito no ano 70. Não era prudente para quem escreveu o Evangelho de Marcos culpar os próprios romanos pela morte de Jesus. É claro, eu estou escrevendo uma literatura falando sobre Jesus, alguém que eu acredito, estou escrevendo isso na cidade de Roma. Roma acabou de destruir Jerusalém, e eu vou falar que Roma é o culpado da morte de Jesus? Quem que vai me ouvir? É um dilema que ele teve, que os evangelistas todos tiveram. Não adianta mais falar de Jesus lá na Palestina. Primeiro, porque a maioria dos judeus não acreditaram nele. Segundo, porque aquilo ali está em ruínas. Então o que a gente vai fazer agora? Provavelmente foi esse o pensamento. Vamos começar a anunciar Jesus para os não-judeus, para os gentios. Então não dá para falar que o culpado da morte de Jesus foram os romanos. Embora não dê para negar que foi Roma que matou Jesus, não tinha como negar isso. Mas eu posso tentar dizer que eles executaram, mas quem puxou o gatilho foi outro, entendeu? Eles apontaram a arma, quem puxou o gatilho foi outro. Essa é a ideia, tá certo? Era preciso jogar a responsabilidade para o povo que não reconheceu Jesus como Messias. É isso. Se eu não entendo isso aqui, eu não entendo o Evangelho. E por que no Evangelho parece que a culpa da morte de Jesus, por mais que tenham sido os romanos que matou, não dá para negar, porque isso é história, parece que tem um outro culpado ali na cena. Isso é pura criação literária. Esse senhor aqui é o Rudolf Bultmann. Ele é simplesmente um dos maiores teólogos da modernidade. No século XX, na minha opinião, não existiu nenhum teólogo maior do que ele, teólogo alemão. Qualquer um que estuda teologia tem que passar por Bultmann. Ele tem uma obra fantástica de análise histórica do Novo Testamento. Olha o que ele escreve. Originalmente não existia nas fontes primitivas do cristianismo, ou seja, nos primeiros documentos que sobraram lá sobre o Evangelho, nenhuma indicação de que um discípulo específico de Jesus o teria traído, o que corrobora com a tese de que Judas é uma invenção. Perfeito? Se não foi Judas, que é uma invenção, então, a gente está tentando descobrir historicamente. Tira Judas então. Alguns evangelhos ainda colocam o sumo sacerdote como o responsável, o sumo sacerdote dos judeus. Então, se não foi Judas, será que foi o sumo sacerdote o responsável pela morte de Jesus? É isso que os evangelhos falam. Vamos dar uma olhadinha lá. Segundo todos os 4 evangelhos, numa segunda-feira após a sua entrada em Jerusalém na semana da Páscoa, Jesus teria protagonizado uma insurreição no templo de Jerusalém. Vamos lembrar dessa cena, né? Então, os 4 evangelhos narram que Jesus, quando entrou em Jerusalém na última semana de vida dele, que foi no domingo, a gente celebrou, né? Domingo de Ramos, o que é? É a entrada de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo rei. Na segunda-feira, segundo os evangelhos, ele entra no templo e ele causa uma cena lá, uma situação. Perfeito? Jesus teria entrado no templo e começado a expulsar, munido de um chicote, os vendedores de animais e revirar as mesas, dos cambistas, que eram os que trocavam a moeda romana, que era a moeda do fluxo, para a moeda dos judeus, porque senão profanaria o templo. Lembram que os judeus não aceitam imagens, né?
Então não vai deixar entrar uma moeda que é a imagem do imperador no templo, isso é profanação. Então tinha um cara lá que trocava a moeda, essa era a função dele, tá certo? Tal episódio teria sido de grande visibilidade por conta do número de pessoas que ali estavam por ocasião da festa da Páscoa. A festa da Páscoa é a festa mais importante para os judeus. Então naquela altura, naquela semana, judeus de toda a Palestina se reuniam lá em Jerusalém para celebrar a Páscoa. A população duplicava nessa época aí, para vocês terem ideia. Então, como estava cheio de gente, a notícia sobre o que Jesus tinha feito no templo não tardaria a chegar aos ouvidos do responsável pelo templo, que era o sumo sacerdote, na altura, um camarada chamado Caifás. Caifás era o sumo sacerdote do templo de Jerusalém. Se Jesus faz o que ele fez no templo, revirar a mesa, expulsar as pessoas, Marcos fala que ele não deixava que ninguém entrasse ou saísse da entrada principal, ou seja, ele fez alguma coisa ali que criou um mal-estar. Lembrando, o templo de Jerusalém era para os judeus a coisa mais sagrada, era a casa de Deus ali, e alguém fazer uma coisa dessa, não ia demorar nada para você cair no ouvido do sumo sacerdote. Perfeito? Segundo todos os 4 evangelhos, é Caifás quem manda guardas para prender. A palavra grega é piazo, que é capturar mesmo, é lançar a mão, é prender como você faz com um bandido. Não é, vem cá, é prender mesmo, certo? Então, segundo os 4 evangelhos, foi Caifás quem mandou os guardas romanos prender Jesus na noite da quinta-feira da mesma semana, enquanto ele estava lá com seus discípulos no Monte Getsemane, ou Monte das Oliveiras. De acordo com os sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas, a palavra sinótico significa semelhante. Esses 3 evangelhos narram coisas muito parecidas. Segundo os sinóticos, Jesus é capturado e levado para o palácio de Caifás. Por que palácio? Porque Caifás era um dos homens mais ricos de Jerusalém. Não era porque ele era o sacerdote, tá bom? Era de uma família riquíssima e ele mesmo era um dos homens mais ricos. Ele morava num palácio, tá certo? João, o último evangelho, diz, porém, que não foi Caifás, mas Anás, que era sogro de Caifás, que também já tinha sido sumo sacerdote e passou o bastão para o genro, né? Quem interrogou Jesus de forma violenta, com bofetadas e cusparadas. Então é o seguinte: Caifás mandou chamar, mas foi Anás, o sogro, quem interrogou Jesus, inclusive batendo nele, cuspindo nele. Segundo os evangelhos também, eles convocam o Sinédrio, que era um grupo composto por 70 líderes judeus, que naquela altura administravam as questões judiciais dos judeus, para o caso. Então é o seguinte: na quinta-feira à noite, segundo os evangelhos, Jesus está lá no Monte das Oliveiras com os discípulos. Chega no ouvido de Caifás que ele fez aquilo no templo. Caifás manda a guarda romana pegar ele, leva ele para o seu palácio. Anás interroga ele, bate nele, cospe nele, e eles convocam o Sinédrio, que era o grupo mais importante da administração de Jerusalém, 70 homens para julgar o caso. Vamos concordar que está meio difícil de acreditar nisso? Sim ou não? Será que Jesus tinha essa importância para convocar tudo isso, para mobilizar toda essa gente? Do dia para a noite, da quinta-feira à noite para sexta-feira de manhã, porque Jesus morre na sexta-feira à tarde. Será que dava tempo? Vamos lá. Existem algumas complicações aí, algumas objeções históricas. Olha o que era, isso é uma dedução, né? O que era mais ou menos o templo de Jerusalém no tempo de Jesus. Olha o tamanho disso. Imagina isso cheio de gente. Teria tido a ação de Jesus no templo, cujo tamanho era de aproximadamente 25 estádios de futebol americano, e na altura estava cheio de gente. Teria tido essa ação de Jesus, tamanha proporção e ressonância? Quantas pessoas viram Jesus fazer isso? Vamos parar para pensar. Olha quanta coisa a gente tem que analisar. Não é fácil. Isso eu estou resumindo, senão a gente não sai daqui hoje. Quer dizer, será mesmo que teve essa ressonância? Teve os discípulos dele que estavam ali, para quem viu, mas será que isso teve esse tamanho todo para chegar no ouvido de Caifás? As contradições sobre isso. Segundo Marcos, Jesus incrimina-se a si mesmo com o crime de blasfêmia quando está sendo interrogado por Anás. Olha o relato.
o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus? Jesus disse: Eu sou. Jesus está confessando: sim, eu sou o Messias, por isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E aí Marcos diz que Anás rasga as vestes. Quando um líder judeu escuta uma blasfêmia, ele tinha que rasgar as vestes, simbolizava como se ele estivesse rasgando o coração de Deus, está ofendendo a Deus. Ele rasgava as vestes. No segundo evangelho de Marcos, quando o sumo sacerdote ouviu isso, ele rasgou a blasfêmia. Jesus se auto-incriminou, que para eles era um crime isso. Alguém dizer que era o Messias, mas eles não esperavam o Messias? Esperavam, mas não perrapado do norte, um carpinteiro com 12 caras do lado dele. O Messias é sempre um grande líder, poderosíssimo, não o Jesus de Nazaré. Blasfêmia. Só que é contradição. Lucas e Mateus diz que Jesus foge da pergunta. E insistindo o sumo sacerdote, disse o sumo sacerdote: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: tu o dizes. Em Marcos ele diz que é, aqui ele diz que ele está falando. E aí? Contradição. Quem tem razão aí? Jesus cometeu o crime de blasfêmia ou não? Detalhe: segundo o Mishnah, é assim que se pronuncia, Lucas? Mishnah, a lei judaica determinava que diante de um crime de blasfêmia, o cara tinha que ser apedrejado, não crucificado. Só Roma crucificava. Jesus morreu apedrejado? Será que Jesus confessou mesmo diante de Caifás e de Anás que ele era o Messias? Eu acho que não, porque senão ele tinha sido morto apedrejado ali dentro. Eu acredito mais no relato de Mateus e de Lucas. Se de fato Jesus foi interrogado por Anás e Caifás, ele não confessou que era o Messias. Ele disse: tu o dizes. Mas é isso aqui, pessoal, principalmente isso aqui, que compromete a narrativa. Os sinóticos falam de uma sessão no tribunal judaico, o Sinédrio. Os dois primeiros, Marcos e Mateus, colocam que essa sessão aconteceu à noite, no mesmo momento que Jesus foi preso. Eles convocaram 70 homens à noite para comparecer no Sinédrio e julgar o caso. Porém, Lucas fala que foi de dia. Foi de noite ou foi de dia? Será que eles conseguiriam mobilizar 70 homens que moravam em lugares diferentes? Será que era tudo isso? Será que Jesus tinha essa importância? Vamos pensar. Olha lá, por mais que houvesse material para incriminá-lo religiosamente, vamos supor que Jesus tivesse confessado que ele era o Messias. Somente Roma tinha autorização para matar alguém crucificado. O que torna o julgamento pelo Sinédrio não apenas improvável, mas também inútil. Então aqui é como se os evangelistas quisessem dizer: Jesus morreu porque ele confessou diante das autoridades judaicas que ele era o Messias. Mas espera aí, ainda que ele tivesse feito isso, ainda que Anás e Caifás tivessem batido lá na porta de Pilatos: ô Pilatos, seguinte, aqui tem um cara aqui confessando que é o Messias. O Pilatos vai dizer: e eu com isso? Isso é problema de vocês, eu não tenho nada a ver com a religião de vocês, eu sou romano, resolvam vocês. Então é muito pouco provável que isso tenha acontecido. Qual é a outra hipótese que os evangelhos colocam? Que quem levou Jesus à morte foi o próprio povo judeu. Segundo João, após terminar o interrogatório com Anás entrega Jesus para Pilatos, que era o cônsul romano aí dessas três regiões, da Idumeia, da Judéia e da Samaria. Ele era o responsável. Este, sem saber o que fazer com Jesus e sem encontrar nele culpa, decide entregar a responsabilidade para a multidão, jogou para o povo. É como se ele dissesse: isso aqui, o Anás aqui, o sacerdote de vocês, trouxe esse cara aqui falando que ele é o Messias, eu não tenho nada a ver com isso, decidam vocês aí o que vocês querem fazer. Jogou para o povo, a fim de que eles decidam acerca da sorte do mesmo. Aí é aquela famosa cena que todo mundo lembra, onde Pilatos fala: vamos fazer o seguinte, já que vocês estão na Páscoa, a tradição de vocês, liberar um prisioneiro, não é?
Então está aqui, Jesus de Nazaré e Barrabás. Escolham quem vocês querem que eu liberte. Pilatos está jogando para o povo. Só que olha ali o detalhe ali, Barrabás é um nome hebraico que significa filho de Deus. Parece que é um personagem criado. De novo, não é nome próprio. Segundo os evangelhos, Pilatos teria evocado uma antiga tradição da Páscoa. Segundo os 4 evangelhos, Pilatos cede à vontade popular, liberta Barrabás e condena Jesus. Porém, não sem antes se exaurir de qualquer culpa ou responsabilidade através do famoso ato simbólico, que vai marcar a figura de Pilatos. Quando você vai em Pilatos hoje em dia, a primeira coisa que a pessoa lembra, aquele que lavou as mãos. Como que está querendo dizer? Eu não tenho nada a ver com a morte desse homem, foi vocês que fizeram isso. Vocês decidiram soltar Barrabás, segundo o texto da Bíblia, do Novo Testamento. Quem era Barrabás? Era um assassino, um revolucionário assassino. E o povo escolhe Barrabás. Então, esse Pilatos lavou a mão dele. Perfeito? Quais são as contradições dessa situação? Segundo o relato de Marcos, havia nesse momento uma multidão pedindo a libertação de Barrabás. Marcos fala isso. Já Mateus e Lucas, que foi escrito depois de Marcos, está aí a datação, fala em multidões, no plural. Então Marcos fala, tinha uma multidão de gente. Mateus e Lucas falam, tinha multidões. João, o último evangelista, fala que foi todo o povo judeu que pediu para libertar Barrabás. Percebam a crescente. Um grupo, vários grupos, toda a nação. Gente, está na cara. É uma criação dos evangelistas, que foi num crescente. Outra coisa que corrobora, porque isso é uma invenção. Nunca houve, em documentos históricos da época, em qualquer outra parte da literatura judaica, o costume na Roma antiga de libertar um prisioneiro na época da Páscoa. Nunca, em toda a documentação sobre a Roma antiga, sobre os costumes dos judeus, nunca, a não ser nos evangelhos, fala sobre essa tradição de libertar um prisioneiro. Então, essa é uma história inventada. Dizer que o povo judeu escolheu matar Jesus é outra invenção dos evangelistas. Por quê? Que eu expliquei. É a crescente. Pelo menos o motivo de Judas. Dê uma razão. Não vou dizer que foi Roma que decidiu matar Jesus. Foi o povo. Pilatos deu oportunidade. Nos evangelhos, pessoal, Pilatos, leiam para vocês. Não acreditem em nada que eu estou falando aqui. Chega em casa e lê. Vocês têm certeza. Nos evangelhos, Pilatos é um cara muito indeciso. Ele fica toda hora relutando, lava a mão, questiona, mas não estou vendo culpa nesse homem. Quase que Pilatos está pedindo, pelo amor de Deus, que não faz nada com ele. E no evangelho de João, é Jesus que tem que dar um toque para Pilatos e fala assim para ele, faz logo o que você tem que fazer aí, cara. Tipo assim, vamos, vai, condena logo. Então vamos lá, afinal, quais as conclusões históricas das causas que levaram Jesus à morte? Haja vista que nenhuma das atribuições dadas pelos evangelhos são plausíveis historicamente. O que de fato aconteceu? Quem é o responsável? Vamos voltar lá para o texto de Joséfo. Olha lá, o que aconteceu? Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós. Então matou a charada. Olha lá, se apenas Roma poderia condenar Jesus e matá-lo na cruz, somente uma acusação de cunho político poderia ter materialidade para o caso, não religioso. Então vamos procurar nos evangelhos alguma coisa que demonstre, que dê materialidade para que Pilatos, representante de Roma, pudesse falar, realmente esse homem aqui é um perigo para Roma. Porque todas as acusações dos judeus, e daí? Ali, historicamente, duas culpas pesaram sobre Jesus. Historicamente, qual foi a causa da morte de Jesus? Daqui para diante, vocês nunca mais vão esquecer disso, hein? Jesus teve sobre ele duas
culpas. A primeira, crime de sedição contra o Império Romano por autoproclamar-se rei dos judeus. Está aí a plaquinha que Pilatos manda colocar em cima da cabeça de Jesus na cruz, que era uma obrigação legal. Nem todos os crucificados eram julgados. Aliás, mais de 90% dos crucificados não passavam por julgamento. Por quê? Porque mais de 90% dos que morreram na cruz eram pobres. Só quem tinha um julgamento era rico, para não fazer feio. Só que tinha uma obrigação, não necessariamente julgar, mas tinha que botar por que está matando. É o mínimo, né? O cara tinha que saber por que ele está morrendo. E Pilatos manda colocar lá: Jesus Nazarenos Rex Iudeorum. É a acusação que Pilatos encontrou. Esse homem está dizendo que ele é rei. Não tem outro rei aqui, só César. Difícil. Mas não foi só essa acusação. Tem uma outra que, somada a essa, deu materialidade. Jesus negou pagar imposto a Roma. Está aí a passagem onde está explícito que Jesus negou pagar imposto a Roma. Então, foi essas duas acusações. Se autoproclamou rei e negou pagar imposto. Pronto, Roma tem o que precisa. Olha lá, os 4 evangelistas narram que Jesus, ao entrar em Jerusalém no domingo que antecede a Páscoa, é aclamado rei pelos seus seguidores numa espécie de contra-cortejo imperial. Foi o que eu expliquei na homilia da missa de domingo, né? Todas essas passagens aí, ó, no Evangelho, é a entrada de Jesus em Jerusalém. Por que contra-cortejo? Porque no mesmo dia em Jerusalém entrava pelo oeste Pôncio Pilatos com a sua tropa, a fim de, a partir de domingo, ficar a semana inteira lá para evitar que qualquer aglomeração, qualquer motim acontecesse ali na festa da Páscoa. Era mais ou menos assim: vocês podem celebrar a festa que vocês quiserem, como tem muita gente aqui, eu venho com a tropa. Quantos soldados eram? Mas a tropa romana era 2.000 soldados. Quando ele entrava, imagina o que era aquele cortejo. Ele vinha da Cesareia Marítima até Jerusalém, entrava pela entrada oeste, o cortejo imperial. Era uma tradição, todo ano tinha isso. Jesus sabia disso, ele faz um contra-cortejo. Então ele entra por lá e entra por cá. Aí Jesus, ele entra pelo leste, porque ele está vindo de Betânia, e ele entra montado num jumento, para ironizar o cavalo de Pilatos. Ele entra na alazão, entra no jumento. O povo fica com medo dele lá baixar a cabeça, os meus aqui me aclamam rei. Genial o que Jesus faz, uma afronta das raras e corajosas, né? Tal cena constitui e foi interpretada não apenas como uma mostra de humildade, é o que a gente aprende na igreja, né? Jesus entrou montado no jumentinho porque era humilde também, mas não só, mas sim como uma verdadeira afronta ao poder romano e a César. Jesus, ao entrar em Jerusalém concomitantemente a Pilatos, zomba de seu reinado, de seu poder. Olha que interessante isso. Jesus não carecia inflamar uma insurreição armada. Veja, pessoal, Jesus não foi o único que se nomeou Messias. Antes dele, muitos outros já tinham se autoproclamado Messias, e depois dele, muitos outros se autoproclamaram Messias. A diferença é que Jesus era um Messias pacífico. Você não vê no Evangelho Jesus defendendo nenhum tipo de violência, apesar dos seus discípulos, sim, porque essa era a mentalidade. Vamos começar, a ideia era assim, ó. Vamos começar que Deus termina, entendeu? Não vamos ficar de braços cruzados esperando Deus fazer. Vamos começar que Deus termina, entendeu? Então olha ali, ó. Não precisava Jesus inflamar nenhum tipo de insurreição armada. Bastava ele falar, como ele falava, de um reino que não é o reino de César, e se autoproclamar rei desse reino. Bastava. Pô, esse cara está falando de um reino que não é o nosso. Ele tem seguidores, ele tem gente que escuta ele. Olha ele aí sendo aclamado rei. Ele não precisa de mais nada. É isso. Olha lá. Esta é inclusive a acusação que os chefes dos sacerdotes levam a Pilatos. Viu o que Flávio José escreveu? Pilatos condenou Jesus a mando de alguns dos nossos, dos chefes dos sacerdotes, de fato. Mas a acusação que eles levam para Pilatos não é nenhuma acusação religiosa, é essa aí. E a fala é explícita em João 19: não temos nenhum rei a não ser César.
É como se a cúpula religiosa chegasse na Pilatos e falava: ó, entrou mesmo um cara aí, se autonomeando o rei, a gente não tem nada a ver com isso, nosso rei é César. Olha, bando de covardes, não? Traidores do próprio povo. Aí Jesus, né, a famosa entrada. E a segunda acusação já não é tão clara assim, tem muito debate sobre isso, mas se a gente observar com calma, a gente chega lá. A segunda acusação está explícita no Evangelho de Lucas, onde se diz claramente, ó, Lucas 23, e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este, pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo. Está lá no Evangelho de Lucas. Essa é outra acusação. Ele está dizendo que é rei, e outra, está dizendo para o povo não pagar imposto. Por quê? Porque, veja, você está sendo explorado, massacrado. Zero, não é que nem hoje, né? Que os impostos são revertidos para nada. Você ainda tem que pagar o seu almoço, ainda tem que pagar imposto para os caras que estão te oprimindo. O povo judeu, por isso o povo judeu detestava cobrador de impostos. Detestava, porque era judeu traidor. E tinha um imposto específico, que era o mais abusivo de todos, que era o chamado, porque eles tinham que pagar o imposto ao templo, eles tinham que pagar o imposto da colheita, eles tinham que pagar o imposto anual, e eles tinham que pagar um que era o mais caro de todos, que era o chamado imposto ao imperador. Lembram lá daquela passagem, onde perguntam para Jesus, é lícito ou não é lícito pagar imposto a César? Que todo mundo, ou quase todo mundo, interpreta errado essa passagem. Esse imposto da pergunta é o imposto ao imperador, é o tributo a César que eles estão questionando Jesus. Aí Jesus diz assim: tem uma moeda aí? Deixa eu ver. Pega a moeda. De quem que é o rosto cravado na moeda? A quem pertence essa moeda aqui? Eles falam: a César. Aí Jesus diz, a palavra grega é devolva, não é dele. Devolva, pois, a César o que é de César. O que é de César? A moeda que ele tomou emprestado, está aqui. Devolva a César o que é de César, mas o que? Devolva a Deus o que é de Deus. O que é de César a gente já entendeu, é a moeda. Não é o que é de Deus que ele pede para devolver. A terra que os romanos pegavam, o povo que eles massacravam. Então é como se Jesus dissesse o seguinte: tá, devolve para César o que é de César, mas manda ele devolver para Deus o que é de Deus. No fundo ele está querendo dizer o quê? É uma forma inteligente de dizer: ele quer isso aqui? Toma, aí ele devolve o que é nosso então. Não pagar. Vai embora daqui, como se Jesus quisesse dizer: dá o fora daqui. Dá para Deus o que é de Deus, dá a terra para Deus, dá o povo para Deus, por aí em diante. Esse é o jeito correto, historicamente, de interpretar essa passagem. É salutar ressaltar também que alguns discípulos de Jesus eram cobradores de impostos, por exemplo, Mateus, e seguindo Jesus tiveram que abandonar o posto, possivelmente dissuadido por Jesus de que tal prática era pecaminosa e traidora. Imagina só se os líderes ficavam assim, felizes de saber que tinha cobrador de imposto, deixando de ser cobrador de imposto, para seguir um cara que disse que é errado pagar imposto. Resumindo então, gente, para a gente ir embora. Aliás, para a gente abrir para as perguntas, né? Quem é o culpado da morte de Jesus historicamente? Pôncio Pilatos. O cônsul romano. Ele que matou Jesus. Muito diferente da forma como os evangelhos pintam Pilatos, o mesmo não era um governante indeciso e sugestionado. Pelo contrário. Documentos antigos do primeiro século, Flávio José, que eu já citei, e um outro filósofo, também do século I, chamado Filon de Alexandria, dão conta de que Pilatos foi o único governante chamado a Roma para prestar contas de sua forma desumana e cruel de governar o povo. Imagina só, um poder que já era conhecido por ser opressor, um governante ter sido chamado a Roma para se explicar porque ele estava pesando demais a mão. O único na história foi Pôncio Pilatos. Então, peraí, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Cadê o Pilatos, o mansinho? Segundo Filon de Alexandria,
filósofo judeu contemporâneo de Jesus, Pilatos era um homem frio, corrupto, grosseiro, avarento, cruel e que não respeitava as tradições ou os costumes dos judeus. Então, ainda que fosse costume libertar o prisioneiro, ele não estava nem aí para isso. Ele nunca, jamais, em hipótese alguma, teria dado essa credibilidade toda para Jesus. Essa é a verdade. De acordo com José, Pilatos teria inclusive financiado uma obra com desvio dos fundos do dinheiro do templo, o que gerou uma revolta popular no povo. E aí sabe o que Pilatos fez? Mandou os seus soldados entrarem no meio do povo, disfarçado, matar todo mundo. Um homem desse, frio, calculista, ia dar toda essa credibilidade para Jesus que os evangelhos falam? De forma nenhuma. Pilatos era um político hábil, treinado, acostumado a tomar decisões rápidas e eficazes contra os rebeldes. O Pilatos histórico jamais teria interesse particular por Jesus ou por qualquer judeu que fosse. Chegando ao seu conhecimento, chegando Jesus ao seu conhecimento, quer seja por Caifás, quer seja pelos seus próprios soldados, vai saber que se quando Jesus entrou em Jerusalém, já não tinha soldado ali de olho. Quem levou isso para Pilatos a gente não sabe. Mas o Pilatos, sabendo disso, não ia hesitar em matar Jesus. Ia ser mais um. Aliás, há relatos na história que Pilatos mandou crucificar assim, baldadas de judeus, assim, de uma vez. Mata tudo na cruz. Não era um cara que, entendeu? Então, síntese histórica do que provavelmente se passou. Como é que provavelmente foi então? Vamos lá. Jesus está marcado para morrer desde a Galileia, que é da onde ele começou a pregar, cujo responsável era um dos Herodes Antipas, né? Que era dividido o governo. Então, no norte, quem governava era Herodes Antipas, filho do rei Herodes o Grande. Esse Herodes Antipas é o que mandou matar João Batista. Então, ele já tinha uma briga com Jesus, porque Jesus deu continuidade ao movimento do João Batista. Então, provavelmente, Jesus já vinha marcado de morte desde a Galileia. Por isso que nos evangelhos a gente vê Jesus sempre andando, ele nunca para no mesmo lugar. Por quê? Porque ele sabia que se ele ficasse lá uma semana, por exemplo, já caía no ouvido de Herodes. Ele está sempre andando, sempre se movimentando. Jesus é alguém marcado para morrer. Ao chegar em Jerusalém, que daí já é jurisprudência de Pilatos, não é mais de Herodes, e ao entrar na cidade sendo aclamado o rei, Jesus chamou uma atenção para si. Após fazer o que ele fez no templo, pode ser que alguns dos chefes dos sacerdotes tenham acumulado provas contra ele de motim, de ser entre aspas, um agitador das massas, está fazendo arruaça e etc. Pode ser também que o próprio Herodes Antipas é quem tenha, digamos assim, passado no zap o Pilatos e falado: está chegando aí um mala, resolve. Eu não dei conta de resolver aqui, resolve aí. Pode ser que seja isso, porque Lucas 23:12 diz que depois que Jesus foi morto, Pilatos e Herodes Antipas viraram amigos. Pode ser que realmente Herodes teve um dedinho aí. Independente de quem entregou Jesus para ele, Pilatos manda executar Jesus. Só para a gente encerrar, a paixão, a narrativa da paixão que está lá descrita nos evangelhos. Ninguém sabe o que aconteceu, porque Jesus, segundo os 4 evangelhos, ele estava com o seu grupo. Jesus sempre está com o seu grupo, tá, gente? Nenhuma ação de Jesus é solitária. Toda ação de Jesus é com o grupo. Então, segundo os evangelhos, Jesus está lá no Horto das Oliveiras, ele não está escondido. Por isso que não precisa de ninguém para dedurar onde Jesus está, porque ele não está escondido, ele está no Horto das Oliveiras, que é uma montanha que está de frente para Jerusalém, que é um monte conhecido na tradição judaica por abrigar rebeldes e revolucionários. Aí vocês vão perguntar assim: poxa vida, mas o que Jesus estava fazendo lá? Se ele já sabia que se tivessem que procurar por ele, ia procurar onde? Onde é que se reúnem os rebeldes? Lá no Monte das Oliveiras. Vamos lá. Porque talvez Jesus e seus discípulos acreditassem que talvez ali na última hora Deus ia fazer alguma coisa. Talvez fosse esse o pensamento, não sei. Pensamento humano. Talvez Jesus, até na última hora, falou: não, Deus vai fazer alguma coisa.
Olha lá, naquele tempo o Horto das Oliveiras era um local conhecido por abrigar rebeldes, e por dedução os soldados romanos foram lá, e sem dificuldade, se bem que João 18 narra que teve uma briguinha lá entre os discípulos de Jesus e os soldados. Lembra aquela episódio de Pedro saca a espada, talvez teve uma resistência ali, mas eles fogem e levam Jesus capturado. O que segue a partir daí nos evangelhos é pura montagem teológica, porque ninguém estava lá para ver. E todas as falas de Jesus na cruz, o caminho que Jesus faz até o Calvário, nada disso é história. Ninguém sabe o que se passou. É tudo uma montagem baseada no Antigo Testamento. Por exemplo, o grito que Jesus dá na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? É o Salmo 22. Então, quando os evangelistas foram narrar essa lacuna, que ninguém viu, ninguém sabia, ninguém estava lá para falar, vamos montar, baseado em coisas do Antigo Testamento. Então, Jesus dando um grito, Salmo 22. A coroa de espinho e a vestimenta de rei é retirada do Salmo 21. O fato, entre aspas, a narrativa, aliás, de que não quebraram nenhum dos ossos de Jesus, o que contraria o costume, porque Roma crucificava. Depois de um tempo ia lá, se o cara estivesse demorando muito para morrer, que era o que geralmente acontecia, porque ao contrário do que a gente pensa, a morte na cruz não é para matar imediatamente, é para o cara morrer lentamente, é uma morte lenta. Quando o cara estava demorando muito, os soldados iam lá e quebravam as pernas. O Evangelho diz que isso não aconteceu, mas é porque está no Salmo 34, de que a pessoa justo de Deus, no sofrimento, não terá nenhum dos seus ossos partidos. Então colocaram isso lá. O vinagre na esponja que dão para Jesus beber, aquela passagem, também é um Salmo 69. Então toda a narrativa da paixão, da hora que Jesus é capturado no horto até a hora que Jesus morre na cruz, é só teologia. O fato é que Jesus foi capturado morto. O que se passou, ninguém sabe. Aliás, uns dias atrás, mexendo lá no Instagram, eu vi um pastor dizendo, apareceu para mim por acaso, um pastor dizendo assim: olha lá Jesus, gente, até nos seus últimos momentos na cruz, recitando salmos do Antigo Testamento. Que bizarro infantil. Imagina com uma pessoa sendo torturada, sendo pregada numa cruz e tal, vai ter fôlego para ficar falando coisas, ou para ficar... Não, gente, Jesus era humano, sobretudo humano. Isso é uma montagem dos evangelistas, tá certo? A crucificação era algo banal na Roma antiga. Houve, historicamente, inclusive crucificações em massa, como eu disse. Era uma das sentenças destinadas a uma morte lenta e humilhante, por isso que todos os crucificados eram crucificados nus. Aquela roupinha que colocam em Jesus é só para escandalizar, mas Jesus foi crucificado nu, porque era para humilhar, era para quem estivesse passando perto saber o que acontecia com ele se ele ousasse fazer aquilo. Perfeito? Não carecia de tribunal ou julgamento. Por isso que eu estou dizendo que Jesus não foi julgado. Não houve um julgamento para Jesus. É impossível isso. Jesus foi morto a toque de caixa. A prática da crucifixão também era própria dos indianos, dos persas, dos gregos, dos romanos, dos sírios, por aí adiante. Os romanos não inventaram a cruz. Isso era uma punição também presente em outros povos. Isso aqui é só por curiosidade, tá? Esses aqui eram os tipos de cruz que existiam no Império Romano. Existia a cruz que era só um pedaço de madeira, o camarada era crucificado com os braços para cima, né? Mais ou menos assim. Não sei se vocês já viram no livrinho que os testemunhas de Jeová distribuem, eles acreditam que Jesus foi crucificado assim. Pode ser, era uma forma. A outra era a cruz em forma de T, a outra era a cruz em forma de cruz, e às vezes até em árvore, se não tivesse cruz por perto. Qual dessas foi a de Jesus, padre? Não sei. Você sabe? Eu não sei. Em alguma dessas aí foi. A gente se habituou a pensar que foi, não é? A gente usa como símbolo a cruz, que é assim, mas ninguém sabe, certo? Aqui é um relato do que aconteceu 4 anos antes de Cristo, quando houve uma revolta na cidade de Séforis, que estava a 10 quilômetros de Nazaré, que foi onde Jesus nasceu, né? Na cidade de Séforis houve uma revolta lá dos camponeses, 4 anos antes de Cristo.
E sabe o que o governador da Síria mandou fazer? Aqueles camaradas aí, o Públio Quintilo Varro, mandou crucificar de uma vez 2.000 rebeldes judeus. Foi historicamente o maior número de judeus crucificados num dia. 2.000. Então imagina só que Jesus foi o único. Jesus foi mais um, gente. Mais um. Certo? Mas olha que detalhe interessante. Não obstante milhares e milhares de relatos acerca de crucificações do Império Romano, nunca se encontrou nenhum ossuário ou restos de um crucificado. Interessante, né? A gente sabe que havia crucificações diariamente, mas nunca se achou um resto mortal ali, um osso, nada, de um crucificado. Por quê? Olha lá. Porque a morte na cruz era exatamente para isso, para impossibilitar que houvesse tratos com o cadáver. Era para ninguém nunca mais nem ver o cara, saber nem onde ele estava. O destino que os cadáveres crucificados tinham era de duas uma: ou ele ficava na cruz até os animais carniceiros ou as aves, é radical isso, né? A gente ouve isso, mas é a realidade, nua e crua. Ou se ficasse numa situação assim, se fosse, porque também não tinha um lugar certo. Os evangelhos falam que Jesus foi crucificado no Gólgota. Não dá para saber, porque às vezes ele se crucificava no meio da praça pública, para deixar lá o camarada. Se ficasse uma situação muito desagradável, só quem tinha acesso ao corpo eram os romanos, ninguém podia pôr a mão. Ou eles tiravam o cadáver de lá e jogavam num lugar chamado Vale de Inom, que fica para além dos muros de Jerusalém. É uma espécie de buraco, uma vala que existia na antiguidade. Se vocês colocarem no Google assim, Vale de Inom, aparece aonde é isso hoje, lá em Jerusalém. Mas na época, era fora dos muros, era o lugar onde eles queimavam o lixo da cidade. Eles jogavam todos os lixos lá e queimavam. Então vamos jogar o cadáver dos crucificados lá também. Então eram essas duas coisas. Ou ficava na cruz, ou era jogado. O que já mostra, historicamente, que Jesus não teve um túmulo. É impossível Jesus ter tido um túmulo. Tanto que quando os evangelistas vão narrar essa história, eles precisam se contorcer tanto. Eles têm que falar que existia um cara chamado José de Arimateia, que era rico, porque só quem tinha túmulo cravado na rocha era rico, que era amigo do Sinédrio, que era membro do Sinédrio, o que não se comprova historicamente, porque a relação dos nomes dos 70 membros do Sinédrio, tem um José de Arimateia, mas o Evangelho fala, era membro do Sinédrio, amigo também dos romanos e discípulo de Jesus. Pô, o cara é um diplomata, ele é discípulo de Jesus, membro do Sinédrio, quer dizer, água e óleo, e amigo dos romanos. Aí ele vai, pede corpo e tal. Por que inventaram essa história do túmulo? Exatamente porque a verdade histórica, desconfortável, até para nós hoje ouvir isso é desconfortável. Imagine, para os primeiros seguidores de Jesus, era muito desconfortável saber que Jesus, ninguém nem sabia onde estava o cadáver dele. Então eles inventaram isso para dar uma dignidade para Jesus. Entendeu? Uma dignidade para Jesus, mas não é o que aconteceu, provavelmente, historicamente. Aí vocês vão dizer assim, mas e a ressurreição, Padre? Se não tem túmulo, não tem túmulo vazio. E a ressurreição? Sabe por quê? Os primeiros cristãos, as primeiras comunidades cristãs que sabiam de fato que Jesus não teve túmulo, que ninguém sabe cadê o cadáver de Jesus, acreditavam na ressurreição do Espírito, não da carne, do Espírito. Ou seja, Jesus ressuscitou, está junto de Deus, mas o corpo dele, perdoe-me, apodreceu como apodrecerá o nosso. E isso não inviabiliza a ressurreição. Inclusive, Paulo, que é o autor mais antigo do Novo Testamento, se o Evangelho de Marcos é escrito no ano 70, Paulo escreve as suas cartas no ano 40, 45, muito mais próximo de Jesus. E Paulo vai falar, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ou seja, o cristão tem que acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas Paulo nunca cita o túmulo vazio como prova. Por quê? Porque não era tradição ainda na época de Paulo. O túmulo vazio vai aparecer em Marcos, e depois as narrativas do túmulo a partir de Marcos. Então é isso, minha gente. Olha, a história acerca da paixão e morte de Jesus é uma coisa muito real, muito cruenta, muito violenta, que a gente não consegue mensurar muito.
A gente só sabe que foi terrível, que foi injusta, que foi covarde, não é isso? E que os evangelhos, para falar sobre isso com um pouco mais de brilho, porque a gente sabe que a vida real muitas vezes não tem brilho nenhum, é que nem a Covid. Quantas pessoas morreram de Covid e não tiveram sepultamento? Eu sei de gente que perdeu o parente e nem viu o corpo da pessoa. Então a gente sabe que a vida real é complicada, é difícil, é dura. Então não vamos pensar que os evangelistas estão querendo enganar a gente. Não é isso, eles estão querendo dar um brilho para uma história que foi muito difícil. Tá bom? É isso. Obrigado. Fica aberto para perguntas agora. Nove e meia. Cravado? 9h37. Passou um pouquinho. Se não tiver alguma dúvida. Muita informação, né, gente? Os judeus não fizeram nada. Oi? Os judeus não fizeram nada. Provavelmente não. Eles morreram de medo, tinha mais de 2.000 homens lá naquela época, eles abriam a boca e morriam também. Pois é. Até porque se a gente parar para refletir, digamos assim, a maioria dos judeus ali estão dando razão para Jesus. Porque Jesus está representando os anseios do povo de libertação, os anseios do povo de igualdade, os anseios do povo de um governo justo. Então, no fundo, se a gente fosse parar para pensar, a multidão estaria a favor de Jesus, né? Mas, na hora do vamos ver, se nem os discípulos dele, veja, se nem os discípulos dele, que andavam com ele, que viam o que ele fazia, que confiavam nele, tiveram a coragem de ficar do lado, talvez só dois, que os evangelhos nem citam o nome, que dirá o povão, né? Que dirá o povão. Aliás, os evangelhos falam que um grupo de mulheres acompanhou de longe tudo. Maria Madalena, a mãe dele e a irmã dele. Maria Madalena, a mãe dele e a irmã dele acompanhou de longe o acontecido. Os discípulos todos fugiram. Depois, eles se reúnem de novo, já na fé da ressurreição. Por isso que eu digo para vocês. Aí vocês podem estar pensando assim, poxa vida, né? Mas isso tudo é para diminuir a nossa fé? Não. É para deixar a fé ainda maior. Porque veja, se você presenciou tudo isso acontecendo, você fugiu de medo e depois você teve uma coragem tal de morrer em nome desse homem, porque você sabe que ele ressuscitou, a coisa é muito mais poderosa do que você ver o túmulo vazio, entendeu? Então, quer dizer, até tem um livro muito bom de um ateu, mas excelente historiador, chamado Reza Aslan, chama-se Zelota, o nome do livro, e ele defende essa questão toda da história de Jesus, e no final ele fala: nós não podemos saber o que aconteceu na vida desses homens, mas alguma coisa de extraordinário aconteceu para fazer com que homens amedrontados da Galileia depois tivessem a coragem de morrer em nome daqueles que eles viram ser morto, crucificado. Então, assim, eu não sei sinceramente por que os padres que sabem disso, eu estudei a mesma teologia que eles estudaram, não sei por que não falam, sabe? Não sei mesmo do que tem, não sei se não conseguem transmitir isso, porque isso torna tão mais próximo de nós, mas assim que eu penso, né? Isso torna Jesus tão mais próximo de nós, da nossa humanidade, né? Mas enfim. Há alguma orientação da igreja em relação a isso? Não que eu saiba. Em relação a isso, não, porque assim, se você negar a ressurreição, aí é uma coisa. Não tem nem como, né? Alguém seguir Jesus negando que ele ressuscitou, fica sem embasamento nenhum, né? Se você negasse a ressurreição, tudo bem. Agora, você negar esses pontos que a gente está conversando aqui, de jeito nenhum. Precisa ter o fator da magia, né? Precisa ter o fator magia. É, Talvez, pode ser. verdade. Ou então a ideia de que assim, não vamos desconstruir o que os evangelistas construíram. É mais fácil você ler
e dizer que foi aquilo lá mesmo, apesar das contradições, apesar das incoerências, do que você tentar realmente cavar ali, né? E tentar descobrir mesmo o que será que aconteceu, quem foi o culpado, né? Como é que foi, como é que não foi. Os evangelistas, eles não. A gente segue porque mostra toda a parte mesmo. Como Jesus te faz refletir, né? Sim. Sem dúvida, eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui, estando naquela situação que eles estavam e se dispondo a escrever, teria feito a mesma coisa. Teria aumentado alguma coisinha, dado um brilho ocular, né, disfarçado uma coisa que era muito terrível de aceitar. Nós somos assim até hoje. Você vai contar uma história com alguém, você evita certos pontos, você... E a mente engana muito, né? Ah, sim. A mente, porque dizem que a relato, né, de quando caiu as torres gêmeas, foram pegos depoimentos. E aí, 5 anos depois, pegaram as mesmas pessoas para escrever como foi aquele dia na vida dela. E não batia a primeira narração com as próximas que eles fizeram. Então, muitas estavam assim, com mais detalhes que não tinha na primeira vez que a pessoa tinha escrito. Então, é para provar que a mente engana muita gente, né? Sim. Então, pode ser isso também. E o fator emocional, né? O fator emotivo, somos seres humanos, né? Você imagina só. Trauma. A crueldade dessa morte. A crueldade e outra, a radicalidade, vocês imaginam só. Eles estavam todos ali na efervescência da fé com Jesus, acreditando, o reino vai chegar, vamos conseguir, daqui a pouco, cadê Jesus? Pregado na cruz, morto. Você entendeu? Se a gente abrir a boca, nós vamos ficar igualzinho dele. Exatamente. Então, assim, o fator humano que eu acho tão bonito, e eu prezo muito, vocês sabem disso, eu prezo muito isso. Para mim só me interessa o Jesus humano, porque é isso que nos interessa. O Jesus divino é consequência do Jesus humano, é assim que eu penso, não é o contrário, né? É consequência do Jesus humano. E o Jesus humano nos ensina como ser humano também, que faz parte do sofrimento, a agonia, não é? O desespero. Muitas vezes a gente também não entende como Deus age, né, na nossa vida. Com certeza Jesus também não entendeu muitas vezes como Deus age. É mistério, né? Mas a gente tem que ir aprendendo com isso e mantendo a fé. Eu acho que isso que importa, né? Apesar das dificuldades e dos impactos, dos traumas, é não perder a fé e a esperança, né? Eu acho que isso que é bonito, né? E é isso que tem que ficar da paixão de Jesus. Então, a partir de agora, quando vocês for assistir o filme lá da Globo, vocês já vão falar, isso aí, não sei. Esses dias também é uma construção, quinta, sexta, sábado, domingo. Não necessariamente. Provavelmente, historicamente, ocorreu assim. Porque senão você perde o time da coisa. Né? A Páscoa existia muito. Exato. E o fato de Jesus ter entrado em Jerusalém no domingo que antecede. Porque sem isso a gente não encontra uma causa para ele ter morrido. Então, de fato, foi aclamado o rei entrando em Jerusalém. Os evangelhos falam que foi no domingo que antecedeu a Páscoa. Na segunda-feira, o evangelho diz que ele chegou em Jerusalém, estava entardecendo. Ele é aclamado o rei, ele desce do jumento, ele olha o templo. Provavelmente ele nunca tinha ido a Jerusalém, a gente falou isso no domingo passado. Jesus era do norte, da Galileia, paupérrimo, ele não consegue. Não se deixe levar por esses filmes aí. Imagina uma miséria. Era um lugar, tinha 400 habitantes Nazaré, era uma aldeia. Imagina que Jesus tinha dinheiro, ele e a família dele, para ficar viajando quilômetros até Jerusalém, toda a festa da Páscoa. Jesus, assim como muitos judeus, nunca foram a Jerusalém. E Jesus vai para cumprir a sua missão, e quando ele chega, ele olha o templo, o evangelho diz que ele não consegue fazer nada. Talvez ele ficou tão, sei lá, o que passou na cabeça de Jesus, né? Aí na segunda-feira ele vai. Aí ele vai e faz a destruição, entre aspas, simbólica do templo, profana o templo para os judeus. Na quarta-feira, segundo os evangelhos, é quando acontece o episódio das pegadinhas. Parece que eles já querem incriminar Jesus. Então é na quarta-feira, segundo os evangelhos, que Jesus é colocado para Jesus a questão do imposto. Então parece que eles já estão ali
com alguma coisa e quer que ele se incrimine mais. Aí na quinta-feira, Jesus, segundo os evangelhos, faz a última refeição com seus discípulos. Provavelmente ele já sabia que alguma coisa ia acontecer com ele. E na quinta-feira à noite ele é capturado. Não tem julgamento, não tem nada. E na sexta-feira de manhã ele é crucificado. Se a gente for analisar assim a Semana Santa, historicamente, sem julgamento, sem sinédrio, aí encaixa perfeitamente. Encaixa perfeitamente. Beleza? É isso então, gente. Obrigado mais uma vez e pretendo fazer de tempo em tempo esses cafés filosóficos e vocês venham para a gente refletir, tá bom? Tchau, tchau. Faltou o café, né? Tem que tomar café agora, depois não dorme. Eu não sei